Bem, irmãos, agora sim, boa noite a todos. Nós vamos começar o nosso estudo dessa noite. Gratos ao Senhor por mais esse privilégio que o Senhor nos dá de nós estarmos juntos e abrindo a palavra, estudando a palavra, meditando na palavra. É um grande privilégio que o Senhor tem nos dado. Nós começamos, irmãos, na semana passada, um estudo, uma série de estudos baseada num livro chamado Brecha em Nossa Santidade. Nós estamos usando esse livro aqui como base para o nosso estudo, um livro de Kevin DeYoung. E nós estamos usando como base os temas, alguns capítulos, mas tentando também acrescentar algumas coisas que forem úteis a nós, a nossa realidade. Então, a nossa expectativa é que nós compreendamos como é essencial e como é fundamental para nós, para a nossa vida cristã, entendermos esse assunto da santidade. O nosso objetivo não é simplesmente falar de um livro, promover um livro, ainda que seja um bom livro, mas a nossa intenção é que nós, enquanto cristãos, cheguemos à conclusão de que é necessário viver uma vida santa. E hoje nós vamos ver o porquê, mais uma vez, ver o porquê que é necessário que nós vivamos uma vida santa. No decorrer do nosso estudo, para aqueles que estão assistindo ao vivo, a transmissão, vocês podem participar com perguntas, questionamentos, comentários, colocando aí nos comentários do Facebook. Nós vamos acompanhando aqui, tentando fazer um pouco mais dinâmico aqui o nosso estudo. E que Deus nos abençoe nessa caminhada. Nós vamos orar, aí onde você está, feche seus olhos. Nós vamos colocar esse momento, a nossa vida diante do Senhor, pedindo a Ele que nos abençoe e que tenha misericórdia de nós, que se agrade de nós e nos edifique por meio da palavra, por ação do Espírito Santo. Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós bendizemos o Teu nome por essa semana, que nós estamos já caminhando aí para o final. O Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos livrado do mal. Nós bendizemos ao Senhor pelo grande privilégio que temos de, mais uma vez, poder pegar a Tua palavra, abrir, ler, entender e tomar conhecimento daquilo que o Senhor quer de nós. Ó Deus, mas nós precisamos do Teu Espírito Santo também para nos ajudar a fazer aquilo que o Senhor quer de nós. E a nossa oração é que esse momento de estudo que nós teremos não seja meramente um momento de adquirir algum conhecimento ou alguma informação nova, mas que seja um momento de edificação pessoal para todos nós, para que nós vivamos mais de acordo com o Evangelho que nos salvou. Abençoe cada um que está acompanhando, ó Deus, por Tua graça e por Tua misericórdia, e nos ajude nesse estudo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós na semana passada, só fazendo uma brevíssima recapitulação aqui, nós fizemos um estudo sobre a santidade como uma lacuna no pensamento cristão. O que isso significa? Que nós vimos um pouco da santidade como algo que não é tão falado hoje, ou algo que muitas vezes não é visto como essencial, talvez visto mais como opcional na vida do cristão. E nós começamos essa caminhada no entendimento do porquê que falar de santidade é algo tão importante. Nós entendemos por que a igreja chegou a esse ponto de não pensar muito sobre isso. Nós também entendemos um pouco, nós vimos algumas perguntas que nos ajudam a aferir se nós estamos importando muito ou pouco com a santidade, com esse tema da santidade. E hoje nós vamos dar prosseguimento, então, fazer esse segundo estudo. Lembrando que aqueles irmãos que estão assistindo ao vivo a transmissão podem fazer alguma pergunta, participar de alguma forma. Então vamos passar aqui para o nosso estudo dessa segunda série, o segundo estudo da série Brecha em Nossa Santidade. O nosso tema hoje, o nosso estudo hoje tem um segundo tema. Cadê? O que motivou a redenção? Então, na semana passada, nós vimos sobre uma lacuna no pensamento cristão, no pensamento evangélico, que é a santidade, não tem sido muito
pensado na igreja hoje, e hoje nós vamos ver sobre esse tema: o que motivou a nossa redenção, ou o que motivou a nossa salvação. A princípio, aliás, o tema da santidade às vezes está tão distante de nós que a princípio pode parecer que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a nossa intenção é que no decorrer do estudo nós entendamos que uma coisa está profundamente ligada com a outra. Então, o que motivou a nossa redenção? Vamos caminhando, deixa eu só ligar a câmera aqui. Espera aí, irmãos, cadê a câmera? Aqui. Bem, vamos lá. Bem, irmãos, quando nós pensamos em salvação, muitas vezes nós sabemos como nós fomos salvos. É algo, talvez, principalmente para quem conhece um pouco da palavra, para quem tem um pouco mais de familiaridade com a fé cristã. Muitos de nós sabem, né, explicar algumas coisas sobre como nós fomos salvos. Então, nós entendemos que a nossa salvação foi por meio do sacrifício vicário de Cristo. Nós entendemos que a salvação ela aconteceu quando Cristo se fez homem, quando ele obedeceu à lei por nós, quando ele morreu pelos nossos pecados, principalmente na morte, né, vicária, a morte em nosso lugar, vicário no sentido de substituto. Então, o como, né, como aconteceu a nossa salvação, é um tema que às vezes nós temos certo conhecimento do que aconteceu. Além do como, muitas vezes nós sabemos também quando nós fomos salvos. Nós podemos pensar aqui em 3 momentos diferentes do quando nós fomos salvos. Talvez nós podemos olhar para a eternidade passada e pensar assim, não, Deus nos escolheu desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo. Ou nós podemos olhar para o momento de Cristo ali na cruz, quando ele pagou os nossos pecados, conquistou o direito de salvar o seu povo, ou nós podemos olhar para quando nós nos convertemos, né? Podemos olhar para ele, para esse momento, e pensar assim, não, o momento da minha salvação foi aquele. Todos esses momentos, irmãos, eles fazem sentido quando nós pensamos em quando nós fomos salvos, porque a salvação não começa no momento em que nós nos convertemos. Deus planejou isso desde a eternidade, Cristo executou essa obra de salvação na cruz e o Espírito Santo, em um determinado momento da nossa vida, traz os frutos da salvação para nós. Então, quando nós pensamos no quando, nós podemos pensar, eu me converti tem 10 anos, eu me converti tem 1 ano, eu me converti tem 5 anos. Então, nós sabemos um pouco do como nós fomos salvos pela obra de Cristo, nós entendemos um pouco do quando, temos uma boa compreensão a esse respeito, mas tem algo que fica às vezes sem uma compreensão tão forte de nossa parte, que é o para quê. Não sei se os irmãos já pensaram nisso. Para que nós fomos salvos? Qual é o objetivo de Deus quando ele nos elegeu desde a fundação do mundo? Ou qual foi o objetivo de Deus quando ele enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós? Qual é o objetivo do Senhor ao enviar o seu Espírito ao nosso coração para nós crermos na palavra e sermos transformados? Aonde que Deus quer chegar quando ele faz essas coisas, quando ele completa em nós a salvação? Essa resposta nem sempre é muito fácil de nós respondermos. Será que Deus executou a nossa salvação, ou nos salvou, para nos demonstrar algo, para demonstrar ao mundo alguma coisa na nossa salvação, ou ele fez isso para transformar algo? Porque são coisas diferentes. De repente, Deus envia Cristo na cruz para executar uma obra, para demonstrar quem ele é, o que não está necessariamente errado. Na salvação, Deus demonstra quem ele é. Mas a salvação em nós, ela também tem o propósito de transformar alguma coisa. E é isso que é o tema do nosso estudo hoje. O que motivou Deus em nos salvar e qual é a relação dessa motivação para nesse estudo da santificação. Então, nós vamos
em primeiro lugar, responder a essa pergunta: a salvação é para demonstração ou transformação? E nós vamos entender que a santidade é um caminho necessário para a salvação. Então, o primeiro tópico nosso do estudo, a santidade como um caminho necessário da salvação. A salvação, irmãos, em primeiro lugar, é uma coisa que ninguém merece. Nenhum de nós mereceu ser salvo, e a Bíblia fala o porquê. Mas mesmo nenhum de nós merecendo, Jesus salvou. Jesus se tornou homem, Jesus se encarnou, ele se tornou um de nós para ser o nosso representante e ele executou uma grande obra para nos salvar. Então, se de um lado nós não merecemos, ninguém merece a salvação, se alguém acha que merece a salvação, está tendo um entendimento muito equivocado a respeito de si mesmo, mas mesmo não merecendo, o Senhor nos salva. Agora, por que nós não merecemos? Vamos refrescar a nossa memória aqui com textos bíblicos. Os textos bíblicos que eu vou colocar aqui, irmãos, nós não vamos ler todos, porque hoje nós temos muitos textos bíblicos para ler, então só para nós aproveitarmos um pouco mais o tempo nos textos posteriores, eu vou deixar a referência para aqueles que depois desejarem procurar e fazer uma leitura mais tranquila desses textos. Nós não merecemos porque nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. É o que Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 1. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o texto vai continuar dizendo qual é o resultado disso. Andar segundo a carne, segundo o desejo do pensamento, segundo a potestade do ar, se tornar filho da ira. Então isso significa estar morto nos pecados e nos delitos. Além disso, nós somos culpados do nosso pecado. É sempre o que eu até já falei na igreja quando eu preguei Romanos capítulo 5, que nós podemos olhar para Adão como nosso representante e que pecou e falar assim, mas não é justo eu receber a culpa do pecado dele. Mas é justo, porque ele era o nosso representante. Deus o escolheu e fez com ele uma aliança e as ações de Adão teriam reflexo direto em toda a humanidade. Então nós, de acordo com Romanos 5,12, somos culpados do nosso pecado. Por isso nós não merecemos ser salvos. Somos culpados do nosso pecado e passíveis de punição. Romanos capítulo 5, versículo 10 diz mais. Diz que nós somos inimigos de Deus. Essa é uma realidade que as pessoas não gostam muito de pensar, porque todo mundo prefere pensar que é filho de Deus. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que originalmente no seu pecado, nascendo em pecado, todo ser humano é inimigo de Deus, é rebelde contra Deus. Efésios capítulo 2, versículo 3 também vai nos dizer que nós merecemos a ira de Deus. Ser filho da ira significa ter um relacionamento ou ter uma proximidade com a ira, merecer aquilo, fazer coisas que levam à ira de Deus. Então não merecemos ser salvos porque na verdade nós merecemos a ira. E consequentemente nós merecemos a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que todos pecaram, assim como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então todos os homens merecem morrer porque todos são pecadores. Na verdade, Romanos 6, 23 é aquele versículo que diz que o salário do pecado é a morte. Se nós somos pecadores, todos nós somos, você, eu, nós merecemos a morte. Então, a salvação é algo que ninguém merece. Mas mesmo assim, Jesus salva. Olha o que ele fez. Nós merecíamos a morte, mas ele morre por nós. Ele morre pelo seu povo. Ele morre por aqueles que ele veio salvar. Olha bem, não é o nosso assunto do estudo hoje, mas ele não morre por todos. Ele morre por aqueles que ele veio salvar. Ele assume a morte, que não era dele, mas que era de outros. Ele recebe a ira, segundo Marcos capítulo 10, versículo 45. Nós é que merecíamos ira e morte, mas o Senhor Jesus, para nos salvar, ele assume a nossa morte e ele assume a ira que era para ser derramada sobre nós. Ele nos tira da condição de inimigos de Deus e nos reconcilia com Deus. Mas olha bem, ele nos reconcilia de uma maneira muito superior àquilo que nós éramos. Porque éramos inimigos, ele poderia ter nos feito simplesmente amigos de Deus, próximos de Deus. Mas ele nos faz filhos de Deus. É o tema do sermão domingo próximo da igreja. Então, Cristo nos reconcilia com Deus.
ele dá a vida por nós. João capítulo 10, versículo 15, é o texto em que ele fala que o pastor, ele é aquele pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E ainda nós temos lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, que o Senhor Jesus paga a nossa dívida. Nós tínhamos uma dívida com Deus por causa dos nossos pecados, mas o Senhor Jesus, então, ele paga a nossa vida, a nossa dívida, para nos dar vida. Agora, o que eu estou fazendo toda essa introdução a respeito de uma salvação que nós não merecíamos e nós recebemos é para perguntar o seguinte: por que isso? Por que Deus fez isso? Qual é o propósito de Deus com isso? Aonde que Ele vai nos levar com isso? Antes de nós respondermos, deixa eu ver um comentário aqui do Israel. O Israel escreveu aqui: para servi-lo, adorá-lo, para anunciar o Evangelho a toda criatura. A redenção como processo de transformação começou no céu e chegará até o final no céu. Sim, está correto. Tudo isso faz parte da salvação e servir a Deus, adorar a Deus, anunciar o Evangelho, faz parte da salvação. Mas tudo isso está enraizado ou está fundamentado num bojo do Evangelho, que é o que nós vamos ver aqui. Então vamos lá. Por que Deus fez isso? Qual é o propósito de tudo isso que o Senhor faz? Bem, Ele fez isso por amor? Sim. João 3,16, texto talvez mais conhecido das Escrituras, vai dizer que Deus amou o mundo de uma maneira tal que Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que creia em Jesus seja salvo. Então, é por amor? Sim. É por graça, ou seja, por algo imerecido? Sim, também. Nós vemos isso em vários textos bíblicos, né, que é pela graça sois salvos, não é algo que vem do homem, não é algo que o homem mereça, mas é pela graça. Sim, todas essas coisas são verdadeiras. Mas existe um propósito que é para onde o amor de Deus aponta, a graça de Deus aponta, que é a glória de Deus. Olha bem, quando Deus demonstra o amor dele ao enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer por pecadores, aliás, a Bíblia diz, né? Deus prova o seu amor por ter Deus enviado o seu Filho para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então não é que nós estávamos num bom caminho e Jesus veio completar isso. Não, nós estávamos caminhando em rebeldia, caminhando para a perdição, e o Senhor Jesus então mostra esse grande amor que o Senhor tem, um amor que é eterno e um amor que é perfeito. E a graça de Deus também é uma graça eterna, é uma graça perfeita, que é demonstrada na salvação. Mas esses dois aspectos, esses dois atributos de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, eles são manifestados para apontar para a glória de Deus. Então a salvação, ela existe, ela é pela graça, ela é por amor, ela é em prol de pecadores, para que a glória de Deus seja manifestada. É isso que Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 6, versículo 12 e no versículo 14. Efésios capítulo 1 é um texto do versículo 3 até o versículo 14, é um texto onde Paulo vai mostrar o processo da salvação nas três pessoas da Trindade. Ele vai mostrar o que o Pai fez para a salvação, o que o Filho fez, o que o Espírito Santo faz. E ele encerra cada ponto, tratando de uma das pessoas da Trindade, falando o porquê disso. Então o versículo 6 vai dizer assim: para louvor da glória da sua graça. O versículo 12 vai dizer assim: a fim de sermos para louvor da sua glória. E o versículo 14 vai dizer: até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então a salvação que Deus executa de maneira graciosa, amorosa, é para que a sua glória seja manifestada. Mas ainda falta nós entendermos melhor o que isso tem a ver com o nosso estudo. Para louvor da sua glória. O que é glória? Aí que chega a questão. Como que se manifesta a glória de Deus? Como se manifesta, aliás, o que é glória e como isso se manifesta? Glória é a manifestação de quem Deus é. Então,
para louvor da glória de Deus. É para que a majestade de Deus seja glorificada. É para que tudo aquilo que Deus é seja exaltado. Então, quando nós pensamos em glória, nós estamos pensando aquilo que exalta a pessoa, aquilo que é a manifestação da pessoa. Então, quando nós pensamos na glória de Deus, nós estamos pensando naquilo que nós conhecemos a respeito de Deus. A criação manifesta a glória de Deus. Então, quando nós olhamos para a criação, nós pensamos, poxa, Deus é um Deus poderosíssimo, Deus é um Deus sábio, Deus é um Deus excelso. Então, isso é a glória de Deus, é quem Ele é. Quando nós aprendemos a salvação e aquilo que Deus fez para a nossa salvação, o que nós somos levados a exaltar? A glória de Deus. Como Deus é maravilhoso, como Deus é gracioso, como Deus tem compaixão de maneira perfeita e abnegada. Então, a glória de Deus é a manifestação de quem Ele é. Então, a salvação existe para a manifestação de quem Deus é. E nós vemos aqui que o homem foi criado para a glória de Deus. O homem foi criado para manifestar quem Deus é. O homem, sendo a imagem de Deus, ele foi criado para que ele, apontando para o Criador, por meio dos seus atributos, ele glorificasse a Deus, manifestasse a glória de Deus. Porém, voltando um pouco lá no Éden, Deus criou Adão e Eva. Antes de pecarem, eles eram perfeitos, retos, eles manifestavam o caráter de Deus. Eles manifestavam a retidão que Deus tinha. Eles manifestavam a pureza que Deus tinha e tinha colocado a eles. Eles manifestavam muitas coisas boas do caráter de Deus. Não todas, porque eles não eram deuses. Eles eram apenas a imagem de Deus. Eles receberam em si algumas coisas próprias de Deus. Mas por causa do pecado, eles perderam essas características. Não deixaram de ter a imagem de Deus, porque o homem deixaria de ser homem se ele perdesse a imagem de Deus, mas essa imagem agora ela é maculada pelo pecado e o homem deixa de representar, o homem deixa de ser aquilo que ele foi criado para ser. O que o Evangelho faz? O Evangelho ele restaura essa imagem de Deus. O Evangelho, ele coloca de volta o homem na condição de manifestar a glória de Deus. Agora, como que nós manifestamos a glória de Deus? Então, vamos recapitular aqui. Deus nos salvou para manifestar a sua glória. Deus nos salvou. Eu gostaria que alguém confirmasse comigo aí se a transmissão está ok. Deus nos salvou para manifestar a sua glória. Manifestar a glória de Deus é manifestar quem Ele é. Então o Evangelho nos salva e nos coloca no caminho para em nós mesmos, por ação do Espírito Santo, nós manifestarmos aquilo que Deus é ou quem Deus é. Então agora nós vamos ver como Deus faz isso. Em primeiro lugar, o Antigo Testamento nos ensina isso. Aliás, antes eu quero ler um comentário aqui. Augusto de Paula está perguntando, Romanos 1,16 seria um texto que mostra essa ação? Quero olhar para a palavra poder, origem dessa palavra, ajuda-nos a compreender. Também lembro da continuação do Efésios 2, versículo 10, feitura. Bom, o versículo 16 de Romanos o Evangelho é o poder de Deus, certo? Deixa eu ver se eu estou entendendo um pouco aqui. Opa, mexeu no meu slide aqui, mas deixa eu só ver se eu entendi melhor aqui o comentário. Seria um texto que mostra essa ação. Sim, versículo 16 mostra esse poder transformador do Evangelho. Exatamente. Inclusive, o versículo 10 do capítulo 2 de Efésios mostra também. Então, o Augusto está nos colocando aqui duas coisas. Ele está nos lembrando de Romanos 1,16, onde diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E Efésios 2,10, quando diz que nós somos feituras de Deus criado para boas obras. É exatamente nesses dois pontos que o Evangelho entra para a manifestação de quem Deus é em nós. É a transformação que o Evangelho faz em nós que permite que nós tenhamos a imagem de Deus restaurada em nós por meio de Cristo. É o que nós vamos ver nos dois textos agora. Então, no Antigo Testamento tem vários textos, mas eu selecionei um que mostra
como nós manifestamos, ou como o homem manifesta a glória de Deus da salvação. Êxodo, capítulo 19, no versículo 4 até o versículo 6. Esse texto diz assim: Tendes visto o que fiz aos egípcios, isso é Deus falando para o povo de Israel, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui, na verdade, Deus está falando para Moisés repetir ao povo. Então Deus, ele está prometendo que ele pegaria o povo de Israel dentre todas as nações, teria um relacionamento especial, não é que as outras nações seriam independentes, tudo pertence a Deus, mas a nação de Israel, eles teriam um relacionamento muito próximo com Deus, eles teriam uma relação completamente diferente com Deus. Aliás, quando Moisés vai falar com Faraó, Deus manda Moisés falar assim, fala com ele que Israel é meu filho, meu primogênito. Então o povo de Israel tinha uma relação próxima com Deus, e olha o que Deus faria daquele povo: nação santa, reino de sacerdotes. Ou seja, o povo de Israel demonstraria a glória de Deus por meio de um caráter santo. É por isso que Deus dá a lei para Israel já a partir do capítulo 20. Esse é o capítulo 19. A partir do capítulo 20, Deus já dá a lei para Israel. Por quê? A lei no Antigo Testamento não era uma maneira de ser salvo. Eles já estavam salvos, já tinham passado o Mar Vermelho, estavam livres. A lei é a maneira como eles deveriam ter o caráter deles moldado ao caráter de Deus. Então, por observar a lei, os outros povos olhariam para Israel e pensariam assim: o Deus desse povo é justo, o Deus desse povo é santo, o Deus desse povo é sábio. E isso seria a manifestação da glória de Deus. Então, quando Israel é salvo e quando recebe a lei, a intenção de Deus em dar a lei para eles é para que, obedecendo a lei, se moldando à lei de Deus, eles manifestassem quem Deus é, manifestassem o caráter santo de Deus. Então, ser uma nação santa significava ser uma nação que demonstraria o caráter santo de Deus. Mas esse é um texto do Antigo Testamento. Nós vamos ver durante todo o Antigo Testamento que Israel falhou nesse plano, estava no plano de Deus a falha de Israel para que o verdadeiro primogênito viesse. Mas nós vemos no Novo Testamento também Deus expondo que esse era o propósito da salvação. Então lembra da introdução que eu falei. Nós sabemos como fomos salvos, quando fomos salvos, mas às vezes falta em nós entender por que ou para que fomos salvos. Efésios capítulo 1, versículo 3 e versículo 4 nos diz. Olha o que diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então Deus não nos salvou para nos dar riqueza. Deus não nos salvou para fazer de nós, como o pessoal às vezes gosta de falar, né? Ele não nos salvou para fazer de nós cabeça e não cauda, num sentido mal compreendido das Escrituras. Ele não nos salvou para nada que reside em nós. Deus nos salvou por causa de alguma coisa dele. Ele nos salvou para que a glória dele seja manifestada através do nosso caráter santo. Então, quando nós pensamos assim, para que Deus nos salvou? Ele nos salvou para que nós sejamos um povo santo. Então, olha bem, Deus salvou pecadores, fazendo-os seu povo particular, para que, por meio da restauração da imagem de Deus neles, por meio de Cristo Jesus, sua glória fosse manifestada a todos os homens. Então, quando nós pensarmos assim, para que Deus me salvou? E o que tem a ver isso com santidade, que é o nosso estudo? Tem a ver porque Deus nos chamou para sermos santos. Porque é por meio da nossa santidade que nós manifestamos a glória de Deus. Agora deixa eu fazer uma pequena
recapitulação de algo que eu falei semana passada. Por que às vezes a igreja não vê tanto o resultado do evangelismo? Ou nós, enquanto cristãos pessoais, Igreja do Senhor, fora da instituição? Por que muitas vezes nós não vemos na nossa vida pessoas que se aproximam do evangelho ou que conhecem a Jesus através de nossa vida? Porque nós esquecemos que pregar o evangelho é só o segundo passo. O primeiro passo é viver o evangelho, é ser santo, porque foi para isso que Deus nos salvou. Então, quando eu penso ser salvo e vivo no pecado, eu não entendi nada. Talvez nem salvo eu fui, porque eu tenho que entender, nós precisamos entender que um caminho necessário, aliás, a santidade é um caminho necessário da nossa salvação. Fomos salvos para isso. Então a primeira coisa que nós precisamos entender no nosso estudo de hoje é que a santidade é um caminho necessário para a salvação. Então, como que eu vou ver se eu sou salvo mesmo? Eu preciso ver como anda a minha relação com o pecado. Eu preciso ver se eu estou caminhando em santidade. Como eu vou ter certeza, segurança de que eu sou salvo? Primeiro eu preciso ver se a minha vida é uma vida que eu estou crescendo em santidade, abandonando o pecado, se eu estou caminhando nesse caminho de justiça e revelando na minha vida a glória de Deus. Porque se eu estiver da mesma forma como eu sempre estive, é um sinal de que o Evangelho não tem me transformado segundo o propósito de Deus, que é a minha salvação. Então, a santidade é um caminho necessário para a salvação. Agora, é possível ser cristão sem santidade? É o nosso segundo tópico. Lembrando que aqueles que tiverem alguma pergunta, alguma coisa, pode colocar aí nos comentários. É possível ser cristão sem uma vida santa? Sem procurar ou sem desejar a santidade? A santidade é um bem necessário. Eu estou colocando um bem necessário, fazendo um jogo de palavras com aquilo que às vezes as pessoas usam como mal necessário, né? Quando alguém diz assim, isso aí é um mal necessário. Tomar injeção é um mal necessário, é uma coisa dolorosa, mas que é necessária. Mas a santidade, ainda que muitos a vejam como um mal necessário, porque na verdade não a desejam, a santidade é um bem necessário. Por quê? Porque a santidade é necessária para a salvação. Afirmar isso pode parecer perigoso, né? Alguns ouvidos mais atentos podem pensar assim, mas peraí, santidade é necessária para a salvação? Vamos explicar essa questão melhor, né? A santidade, ela é sim necessária para a salvação. Mas aonde que fica a salvação somente pela fé? Nós entendemos biblicamente e afirmamos nas nossas doutrinas de maneira correta que a salvação se dá somente pela fé. A justificação, ou seja, quando Deus perdoa os nossos pecados e nos declara justos, esse ato é somente pela fé. Não há nada que nós possamos fazer que vá contribuir com a nossa salvação. Deus nos salva no momento em que nós cremos em Cristo, então somente é isso. A salvação se dá pela fé e não por obras. Mas por que nós estamos dizendo que a santidade ela é necessária à salvação? Pelo seguinte, ou a santidade na nossa vida provém necessariamente da fé. Então vamos pensar aqui, se eu tenho uma fé, se eu me converti, vamos dizer que eu afirmo para mim mesmo e para outros, eu sou cristão, eu nasci de novo, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Então, necessariamente, obrigatoriamente, eu vou precisar demonstrar na minha vida os frutos práticos e visíveis dessa salvação. Ou é isso, ou o evangelho é muito limitado. Lembrando do texto que o irmão nos lembrou aí, de Romanos capítulo 1, versículo 16, ou a salvação necessariamente precisa de mostrar santidade, ou o evangelho não é tão poderoso assim. Deixa eu só ler alguns comentários aqui, porque eu não tinha visto antes. Só um minuto.
A Aparecida está dizendo, ou perguntando, Deus escolheu Israel dos outros, e os outros povos eram rejeitados para a salvação. Sim, mas olha só, Deus escolheu Israel, mas para que, por meio de Israel, futuramente, todas as nações fossem abençoadas. É o que Deus prometeu a Abraão. Quando Deus chama Abraão, ele faz duas promessas a ele, principais relacionadas ao povo. A primeira promessa, Deus fala assim: eu vou fazer de você uma grande nação. Primeira promessa. Mas a promessa que complementa é o seguinte: e da sua semente, na sua semente ou na sua descendência, serão benditas ou abençoadas todos os povos da terra. Então Israel é escolhido dentre os povos, mas para que esse povo levasse a bênção e a salvação para todos os outros povos. É por isso que quando nós vemos os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, nós vamos ver que eles prometem castigo de Deus sobre as nações, mas ele também promete que das outras nações virá um povo de Deus. Porque Israel ela é colocada como um reino de sacerdotes, ou seja, aquele reino que representaria os outros diante de Deus, ou um reino de profetas, no sentido de demonstrar aos outros povos quem Deus é. Então eles foram de fato escolhidos, mas para que da semente de Israel, no caso Jesus, viesse bênção para outros povos. O Israel está dizendo aqui, Israel como nação santa tem teoria que diz que permanece até hoje. Sim, tem uma determinada linha teológica que nós chamamos de dispensacionalistas. Eles afirmam que Israel é o povo de Deus até hoje, que Israel é o povo escolhido de Deus. Eles afirmam que Israel vai voltar a ser uma nação poderosa, é uma nação que vai dominar ainda. Existem alguns que pensam assim, mas não é a maneira como nós entendemos, a nossa linha teológica entende. Nós entendemos que todas as promessas de Israel como bênção se cumprem em Cristo, porque ele é o Israel máximo de Deus. E todos aqueles que se tornam povo de Deus é porque creem em Cristo, seja de Israel, seja do Egito, seja do Brasil, seja da Argentina, de qualquer lugar. Então não há mais essa promessa de que Israel ainda será alguma coisa, porque tudo para Israel de promessa se cumpre em Cristo e posteriormente na igreja unida a Cristo. Então, voltando aqui, quando eu digo que santidade é necessária, eu não estou querendo dizer que é necessário ser santo para ser salvo. Eu estou querendo dizer que a santidade é um sinal necessário de que somos salvos. É necessário que sinais da santificação apareçam na nossa vida. É comum nós vermos pessoas assim, que afirmam ser cristãs. Não, eu sou crente. Afirmam crer em Jesus. Não, Jesus é meu Senhor. Vão na igreja, às vezes, muitas vezes, ou todo domingo. Tem muitos que até dão dízimo, mas continua vivendo uma vida moral na proximidade com o pecado, nos vícios, em tudo aquilo que é errado, continua da mesma forma, como se a confissão de fé não tivesse ligação com a vida prática. Então, de duas uma: ou alguém que vive assim não conheceu o Evangelho, está se enganando, ou o Evangelho não é tão poderoso assim. Ou o Evangelho não tem poder de me libertar do pecado. O pecado é mais forte. Mas a Bíblia diz que não é assim. A Bíblia diz que o Evangelho é um poder de Deus que nos transforma de maneira completa. Eu gosto muito daquela passagem em que Jesus chega lá entre os Gesarenos e tem um homem que era possesso de espírito imundo e ele vivia nu, se cortando todo, vivia nos sepulcros e as pessoas tinham medo dele. Mas depois do encontro que ele tem com Jesus e da libertação espiritual que Jesus promove na vida dele e se revela a ele enquanto Senhor, ele está sentado, vestido, no seu pleno juízo, como uma pessoa completamente transformada. Esse é o poder do Evangelho. Então, ou eu preciso demonstrar na minha vida que eu fui salvo, e eu faço isso por meio de uma vida santa, ou eu estou querendo dizer que o Evangelho não tem tanto poder assim. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, por isso que eu digo que a santidade é necessária. Se você é um crente, se você nasceu de novo, se você se converteu, ou melhor dizendo, foi convertido pelo Senhor Jesus, se você tem uma nova vida,
não combina mais com você uma vida na prática do pecado. Não combina mais com você uma vida nos vícios como você tinha antes, principalmente porque você foi liberto disso. Então, às vezes, nós continuamos no pecado e nos vícios, é porque nós queremos, não é porque a gente é escravo do vício mais não. Porque em Cristo Jesus, Ele nos libertou. Então, é isso que eu quero dizer quando a santidade é necessária. E eu quero trazer alguns textos aqui para nós entendermos isso. Agora nós vamos ler alguns textos, peço que os irmãos acompanhem a leitura comigo. E lembrando aí, as dúvidas e perguntas podem ser colocadas aí. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. É o final do Sermão do Monte. E é engraçado, é interessante, porque o Sermão do Monte, a todo momento, ele vem demonstrar uma vida completamente diferente do que os próprios religiosos ensinavam. Os fariseus ensinavam um estilo de vida que Jesus vai caminhar na contramão. Falar, não é assim que vocês devem viver. Então, depois de todo o Sermão do Monte, depois de mostrar um caráter que deveria ser comum aos discípulos de Jesus, Jesus diz o seguinte: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que Jesus está querendo dizer aqui é que tem muitos que no dia que o Senhor Jesus voltar, vão dizer assim, não, mas eu sou teu servo, eu sou crente, olha, eu tenho feito isso, isso e aquilo. Mas o Senhor vai dizer para muitos assim, eu não conheço vocês e vocês estão vivendo na prática da iniquidade. Jesus diz no finalzinho do versículo 23, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. No início desse texto que nós lemos, Jesus diz assim, quem vai entrar no reino dos céus? Aquele que faz a vontade do Pai. Olha bem, irmãos, Jesus não está ensinando salvação pelas obras, é óbvio que não. Mas Jesus está querendo dizer que uma confissão vazia, uma confissão de fé que não vem acompanhada pela transformação do Evangelho, é uma confissão enganosa, é uma confissão mentirosa, é uma confissão que não está condizente com a vida daquele que professa crer em Jesus. Então, não é que eu preciso ter obras para ser salvo, é que se eu for salvo, a minha vida acompanha a minha confissão de fé. Então é algo que nós temos que fazer, é fazer uma autoanálise no nosso coração para saber, será que eu estou sendo verdadeiro entre a minha confissão e a minha prática? Será que a minha confissão acompanha a minha prática? Ou será que a minha confissão está completamente distinta da minha prática? Então, a confissão só não é suficiente para a salvação. É necessário que seja acompanhada pela obediência. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 11, nós vemos algo que está presente em vários outros textos do Novo Testamento. São listas de práticas, de comportamentos que aqueles que são conhecidos por esses comportamentos não vão herdar o reino dos céus. E é interessante porque tem muitos crentes que às vezes são conhecidos por essas práticas e acham que só porque se denominam crentes vão para o céu. Mas olha o que esse texto, por exemplo, nos diz. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. E quando Paulo fala não vos enganeis, fica óbvio que tem muitos que estão se enganando, achando que podem viver na prática do pecado, que estão seguros, estão salvos. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, esse comportamento, tudo isso aqui era comum, ele está falando para os crentes de Corinto, era comum a vocês quando vocês não eram salvos.
Mas vocês foram salvos e limpos pelo sangue de Cristo, purificados, santificados pelo Espírito de Deus. Quem continua na prática disso é porque não foi purificado. Quem continua na prática dessas coisas é porque ainda não experimentou o lavar regenerador do Espírito Santo. Então, eu e você temos que observar a nossa vida. Se nós vivemos na prática da impureza, da idolatria, do adultério, da efeminização, do roubo, da sodomia, da avareza, da bebedice, da fofoca, do roubo e várias outras coisas que a Bíblia nos mostra, se vivemos na prática dessas coisas, é porque nós não fomos salvos. Não é que a gente perdeu a salvação, porque a salvação não se perde. É porque nós sequer conhecemos essa obra regeneradora do Espírito Santo. Então, existem sinais da verdadeira fé. 1 João, a primeira carta de João, vai nos mostrar em vários textos, eu coloquei aqui vários textos da carta de João, alguns passos, algumas análises que nós fazemos na nossa vida para observar se nós estamos na fé, seguros na fé em Jesus. Vamos ver alguns textos aqui de João. Capítulo 2, versículo 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualdade ao Pai. Então, primeiramente, nós precisamos confessar o Senhor Jesus Cristo e tudo aquilo que envolve confessar o Senhor Jesus Cristo, precisamos passar por isso para a salvação. Mas não é somente confessar, também é necessário crer. Paulo diz em Romanos, com a boca se confessa, dá um testemunho externo, mas com o coração se crê. Ou seja, não é suficiente confessar a fé em Jesus, é necessário que ela seja verdadeira no coração. 1 João 5,1 diz, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, olha bem, aquele que crê em Jesus, ele tem uma nova vida. Ele não tem uma nova religião, ele tem uma nova vida. Também, aquele que é salvo, ele cumpre os mandamentos. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 3, ainda de 1 João. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. É o tipo de versículo que é esquecido muitas vezes na igreja. A igreja pensa assim, ninguém pode me julgar. A frase que as pessoas adoram usar, né? Ninguém pode me julgar. Deus está interessado no meu coração. Ah, Deus sabe o que está no meu coração. Deus isso, Deus aquilo. Tentando justificar a desobediência, quando na verdade o que João diz é, sabemos que temos conhecido a Deus por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Se nós não guardamos os mandamentos de Deus, e guardar aqui não é só ouvir, é pôr em prática. Se nós não guardamos os mandamentos de Deus, é um sinal de que nós não conhecemos a Deus. Também é necessário andar como Jesus, não é andar com Jesus, é andar como Jesus andou. Capítulo 2, versículos 5b e 6. Nisto sabemos que estamos nele, ou seja, que estamos em Cristo. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Irmãos, não é interessante que muitas vezes nós falamos que somos servos de Jesus, cremos em Jesus, servimos a Jesus, conhecemos a Jesus, mas não é interessante que a nossa vida muitas vezes é completamente diferente do que foi o Senhor Jesus? O Senhor Jesus foi um homem manso, humilde, amoroso, oferecia outra face, não respondia, mesmo quando estava preso, sendo humilhado, não respondia palavra alguma, não ofendeu ninguém jamais, nunca falou uma palavra torpe, uma palavra desnecessária, nunca. Nós, no entanto, gostamos de falar que não levamos desaforo para casa, que tal coisa ou tal fulano nós não vamos perdoar, que conosco não tem esse negócio de oferecer outra face, nós fazemos fofoca, falamos mentira, nós falamos mal da liderança, nós damos jeitinho aí para sair com alguma vantagem. Às vezes falamos que andamos com Jesus, mas a nossa vida é completamente diferente do que ele viveu. Se nós andamos com Jesus, se nós estamos nele, o que a Bíblia, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, precisamos andar como ele andou. É por isso que eu disse, a santidade é necessária para a salvação, não como a motivadora da salvação, mas como um resultado da salvação.
E aquele que está no Senhor, aquele que é salvo, pratica a justiça. Capítulo 2, versículo 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Se nós não praticamos a justiça, se somos pessoas injustas diante da lei de Deus, é um claro sinal de que nós estamos muito distantes daquilo que o Senhor deseja de nós. Nós ainda podemos olhar Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 17. É um texto que muitos entendem que está contrapondo a salvação pela fé somente, mas, na verdade, Tiago está falando de uma marca de uma fé genuína. Esse texto diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Aqui Tiago vai dizer aquela frase que é muito conhecida, né? A fé sem obras ela é morta. E está certo, porque a Bíblia está dizendo. Mas vamos entender bem o que Tiago está querendo dizer aqui. Tiago não está querendo dizer que para sermos salvos é necessário ter fé mais obras. O que Tiago está dizendo é que uma fé verdadeira ela é demonstrada nas obras. Aqui, obras, não entendam, irmãos, tão somente como caridade. Ele usa o exemplo aqui de dar comida, dar roupa, mas quando a Bíblia fala de boas obras, como Efésios capítulo 2, versículo 10, que o irmão nos lembrou aí anteriormente, a Bíblia não fala necessariamente de caridade. A Bíblia fala de obediência, de santidade, observar e obedecer à lei de Deus. Então, o que Tiago está dizendo não é que a salvação precisa de obras para ela acontecer. O que ele está dizendo é que a salvação ela é testificada, testemunhada pelas obras. E se alguém diz que crê no Senhor Jesus, aqui ele vai fechar esse ensino mais à frente. Se alguém diz que crê no Senhor Jesus, mas não ama o seu irmão, ele está mentindo. A fé dele está morta, porque a fé ela é tão forte em nós, ela é tão transformadora em nós, que ela muda aquilo que nós somos e naturalmente vai apresentar resultados. E por fim, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esse texto nos mostra que santidade não é uma opção. Eu já falei semana passada, no último estudo. Eu não posso, enquanto cristão, pensar assim: eu vou ver aqui o que é bom para eu fazer, eu vou ver qual pecado eu vou abandonar, eu vou ver qual prática eu vou manter, eu vou ver que eu vou observar e vou ver o que eu vou fazer da minha vida. Isso não é opção. A santidade ela é uma necessidade para nós. Esse texto de Hebreus, irmãos, ele é muito sério. Ele é muito sério ao mesmo tempo que é muito ignorado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Palavra de Deus. Hebreus diz: aquele que não tiver uma vida de santificação, aquele que pela sua obra, pela sua maneira de viver, aquele que pela sua obediência, aquele que pela conformação do seu caráter ao modelo de Cristo, não demonstrar a verdadeira fé, ele não vai ver a Deus. É interessante que muitos pensam que vão ver a Deus, muitos pensam que tem um bom relacionamento com Deus, tendo uma vida completamente diferente da vontade do Senhor. Mas o que Hebreus diz é que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Nós já falamos um pouco disso também semana passada. Estar com o Senhor na eternidade é viver uma vida plenamente santa. Se nós não amamos essa vida santa, nós não vamos para lá. Porque o amor a uma vida santa começa nessa vida aqui, nos preparando para a eternidade. Se nós não estamos buscando a santidade, não tem porquê de nós irmos para o céu. Se nós não amamos a santidade, não tem o que fazer no céu. Se nós temos prazer no pecado, o céu não é o nosso destino, porque lá não vai ter pecado. Então, uma vida de santificação é necessária para testificar a nós e testificar aos outros que nós somos do Senhor. E é necessário para manifestar a glória de Deus, porque esse é o propósito da nossa salvação. Então, nosso terceiro ponto é o seguinte:
Quer dizer então que a salvação é por fé mais obras? Então quer dizer que a doutrina católica ou a doutrina semi-pelagiana está certa? O homem precisa de crer, mas ele também precisa de fazer algo para ser salvo? Na verdade, uma explicação necessária sobre isso. Somente a fé é necessária para a salvação. A salvação, ela é pela fé. É como nós dizemos, a justificação pela fé somente. Eu vou colocar aqui alguns exemplos do que muitas pessoas pensam sobre a salvação. Muitos pensam que a salvação é obra humana, somente humana. Hoje, pelo menos no meio cristão, é difícil alguém, não é tão comum um pensamento assim teórico, ainda que na prática muitos pensem assim. Há um entendimento na história da igreja chamado de pelagianismo, que ensina que o homem ele é totalmente responsável pela sua salvação. Ele tem condições de responder positivamente ao evangelho ou não por si só. Nós vamos ver que isso é um pouco diferente do arminianismo, mas um pensamento antigo na igreja, na história da igreja, de que o homem ele retém em si capacidade suficiente de escolher crer ou não, escolher o evangelho ou não, fazer a vontade de Deus ou não. Porém, essa opção ela está errada. Não existe no homem capacidade de se salvar. O homem não tem essa condição. Existe um outro pensamento que vai dizer que a salvação é uma obra conjunta. Deus faz uma parte e o homem faz a outra. Então existe o pensamento de que Deus deixa a porta aberta da salvação e o homem escolhe se ele vai entrar ou não. Qual que é a diferença do pensamento anterior? No pensamento anterior, o homem tem condição de ir lá e abrir a porta. Mas nesse pensamento, Deus abre o caminho da salvação. O homem vai escolher se ele vai aceitar o evangelho ou não, se o homem ele vai escolher se ele quer crer ou não, se ele quer responder positivamente a Deus ou não. Mas essa opção também está errada, biblicamente errada. Não existe uma salvação que é meio a meio. Deus faz uma parte e o homem faz outra parte. Eu cresci ouvindo muito uma frase, às vezes as pessoas até falavam que estava na Bíblia, que é assim, faça a tua parte que eu te ajudarei. É fruto de um pensamento assim, mas é antibíblico isso não tem na Bíblia. Então não existe um caminho mais ou menos, né? É um caminho que nós chamamos de semi-pelagianismo. A pessoa tem condição de responder aquilo que Deus oferece. Mas, no meio evangélico, de maneira mais presente no meio evangélico, o pensamento que é mais presente, é uma ideia que não é assim pau a pau. Deus e o homem com a mesma responsabilidade. É dessa forma. Deus tem uma grande responsabilidade, ele enviou Cristo, Cristo morreu por todos, né? Nesse pensamento Deus morre por todo mundo, Deus abre, escancara o caminho da salvação e o homem tem uma pequena participação. Olha lá, o homem tem uma participação que é pequena. A maior parte de tudo Deus que fez. Promoveu a salvação, tornou possível a salvação, tornou possível uma nova vida ao homem, mas o homem ainda tem que aceitar. É o que nós chamamos de arminianismo. Grande parte das igrejas evangélicas hoje são arminianas. Elas entendem que o homem pode recusar a graça ou ele pode aceitar a graça. É o entendimento de que o homem não está morto, ele está doente. Se ele está doente, ele ainda pode, de alguma maneira, responder ao evangelho. Então, é o pensamento mais comum, por isso que as pessoas ficam assim, aceite a Jesus, abra o seu coração para Jesus, aceite a Jesus, faça isso, aceita, olha, não deixa e tal. Porque entendem que está na pessoa, no homem, a condição de responder positivamente ou não à oferta do Evangelho. Ignorando muitos textos bíblicos que mostram claramente que não é o homem que faz isso. Como que é, então? Essa opção também está descartada. A realidade da salvação é a seguinte: Deus faz tudo.
e ele coloca o homem dentro da salvação. Ele coloca o homem, essa representação aqui não é para dizer que o homem se torna Deus e nada disso não, é só para entender que a salvação é uma obra completa de Deus que ele coloca sobre o homem. Eu gostaria de dar 2 exemplos muito simples e fáceis de compreender para quem crê nas Escrituras. Um de perdição e um de salvação. Deus diz claramente que ele endureceria o coração de Faraó. Foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Faraó viu tudo aquilo acontecendo e Deus foi endurecendo o coração dele para puni-lo. Mas um exemplo de salvação, quando as pessoas pensam assim, você tem que aceitar o Evangelho, você tem que ouvir, você tem que abrir a porta do seu coração, você tem que ouvir e crer, nós temos que crer mesmo, mas é naquele sentimento assim, olha, você tem que aceitar, você tem que aceitar. Eu pergunto uma coisa, Paulo aceitou? Paulo não aceitou o Evangelho. Paulo era rebelde contra o Evangelho. Paulo queria exterminar o Evangelho. Ele não abriu o coração dele voluntariamente. Deus é que abriu o coração dele. Então, a justificação é somente pela fé. Eu estou colocando isso aqui para não ter dúvidas, para ninguém ficar achando que a santificação é um meio de salvação. A salvação é por meio da fé em Jesus. Ele faz tudo. Ele nos chama, ele nos vocaciona, ele abre o nosso entendimento, ele nos dá vida, ele nos salva e ele nos faz uma nova pessoa. A salvação é do início ao fim uma obra totalmente de Deus. Então, é assim que funciona. Deus é o autor da salvação. Então, o que é a santidade então? A santidade é o resultado natural da salvação. Voltando ao nosso gráfico aí, quando Deus então coloca sobre o homem a salvação, o resultado é o homem se tornar mais parecido com Cristo. É o homem sendo purificado, o homem sendo moldado, o ser humano sendo transformado, o Espírito Santo agindo em nós e fazendo nascer o seu fruto em nós, nos moldando, como Paulo vai dizer em Romanos 8, do 28 ao 30, para que nós sejamos mais parecidos com o primogênito que é Cristo. Então a obra de salvação é totalmente de Deus, mas um resultado natural da salvação é sermos santificados. Então se nós vemos a santificação em nós, é obra do Espírito em nós, é obra de Deus em nós. Mas se nós não vemos a obra da santificação em nós, talvez nós ainda não experimentamos a salvação. O Israel está dizendo aqui, eu cresci ouvindo história do ladrão na cruz e história de Jó como exemplo de quem é maior. De quem é maior? Como assim, Israel? Não compreendi muito bem. Cresci ouvindo história do ladrão e de Jó como exemplo. Quem é maior? Não entendi muito bem a sua pergunta. Vê se você consegue me explicar um pouco melhor aí para a gente responder. Então, irmãos, essa explicação é necessária. A salvação é pela fé somente. Não adianta você tentar obedecer à lei para ser salvo. Não adianta tentar ser religioso. Não adianta tentar ser perfeito. Não adianta tentar nada. Tudo vai ser em vão, porque a salvação ela só se alcança quando nós cremos em Jesus como nosso Senhor. Mas, quando nós cremos, o próprio Deus opera a santificação em nós como resultado da salvação. E como se dá, então, a salvação? Deixa eu só ver se eu escrevi certo aqui. Como se dá, então, a salvação? A salvação ela é testificada por uma vida santa. Ela não é alcançada por uma vida santa. Ela é testificada por uma vida santa. Então, quando nós observamos alguém e pensamos assim, será que fulano é crente? Eu conheci uma pessoa, aliás, já aconteceu muitas vezes comigo e eu creio que já aconteceu com muitos dos irmãos que nos assistem aqui. Muitas vezes nós conhecemos alguém, ou no local de trabalho, ou na escola, ou na vizinhança, que às vezes nós nunca vimos a pessoa com a Bíblia, às vezes nós nunca vimos a pessoa falar que é crente e nem vimos a pessoa ir para a igreja.
mas pelo comportamento, pela forma de se portar, pela forma de falar, pelas conversas, nós começamos a suspeitar. Eu acho que essa pessoa é crente, né? É bom quando isso acontece conosco, né? Porque tem hora que acontece assim, que? Você é crente? Aí é diferente, aí é porque a vida não anda nada a ver com o evangelho. Mas existem muitos momentos em que o cristão ele é reconhecido pela sua vida, pelo testemunho que ele dá mesmo sem falar nada, a postura, a roupa, a conversa, né? Então, a salvação ela é testificada por uma vida santa, né? Ela é demonstrada aquilo que Deus fez em nós por uma vida santa. Então, olha bem, a fé ela produz justificação, ou a justificação acontece pela fé, como diz Paulo em 2 Coríntios. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós não nos tornamos justos pelas nossas próprias obras. Nós nos tornamos justos pelas obras de Cristo por nós. É Ele que nos justifica, é Ele que nos santifica, é Ele que nos transforma, é Ele que nos salva. Porém, a santidade ela é um testemunho daquilo que Deus fez em nós. Olha Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 10, que o nosso irmão até citou anteriormente. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então, olha bem, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, ou seja, não provém de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então a nossa salvação se deu totalmente pela graça. Pela graça somos salvos, alcançamos a salvação pela fé somente, não por obras, mas fomos salvos para essas obras. Deus coloca diante de nós uma vida santa que Ele preparou para que nós andássemos por ela. Então Deus, quando Ele nos salva, Ele nos coloca lá no caminho do Salmo 1, de não andar no pecado, nem na impiedade, nem na roda dos escarnecedores, mas num caminho santo. Ele nos salva, nos coloca nesse caminho que nós olhamos para frente e vamos caminhando, como Isaías 35 diz, o caminho da santidade, que é o caminho que termina lá no novo céu e nova terra. Então, não somos salvos por boas obras, mas somos salvos para as boas obras. Então, quando nós fazemos a pergunta que dá o título a esse estudo, o que motivou a redenção? A nossa santificação. O Senhor nos salvou para sermos santos. O Senhor nos salvou para que na nossa vida manifestássemos a glória de Deus. Então, olha bem, quando Paulo deixa de perseguir a igreja e passa a pregar o Evangelho, ele está manifestando a glória de Deus. Ele está mostrando como Deus transformou a vida dele. Quando aquele endemoniado que andava nos sepulcros aparece totalmente transformado, no seu juízo, vestido, vivendo uma vida justa, correta, ele está manifestando a glória de Deus nele. Ele está manifestando a transformação que Deus faz. Quando Zaqueu abandona uma vida de avareza, de idolatria, e ele serve e ama ao Senhor a ponto de abrir mão da sua riqueza, ele manifesta a glória de Deus. Quando nós somos libertos dos nossos vícios, quando nós somos libertos dos nossos pecados, nós manifestamos a glória de Deus. De repente, antes do Evangelho, você era uma pessoa avarenta, e agora, conforme a Bíblia diz, em vez de ser avarento, você abre mão e dá ajuda, empresta. De repente era uma boca onde saía só palavras torpes, maldições, coisas horríveis. Mas agora a sua boca sai o Evangelho, sai louvores, sai bênção. Isso é a manifestação da glória de Deus. Existem pessoas que eram escravas de vícios, imoralidade, da bebedeira, de inúmeros vícios. E o Senhor fez uma obra tal que libertou
as pessoas desses vícios. E essas pessoas agora manifestam na vida delas, na santidade delas, a glória de Deus. É por isso que Deus deseja que nós sejamos santos, para que na nossa vida nós manifestemos a glória de Deus. Na sua vida, você manifesta a glória de Deus? É preciso responder essa pergunta com sinceridade, porque talvez a nossa vida, na verdade, pode até estar blasfemando do nome de Deus. Nós precisamos analisar o nosso coração para saber se estamos mesmo em Cristo. Se estamos, precisamos procurar uma vida santa, para que a glória de Deus seja manifestada através de nós. Concluindo, então, para que Deus nos salvou? Para sermos santos, como Ele é. Para sermos santos, como Ele quer. Então, olha bem, Deus nos ensina na palavra, né, conforme Pedro diz lá na primeira carta, capítulo 1, versículo 16. Sede santos, porque eu sou santo. Então, nós devemos ser santos como Deus é. Observar a Jesus Cristo, o caráter de Jesus Cristo, as obras de Jesus Cristo, as palavras de Jesus Cristo, o sentimento de Jesus Cristo, e desejamos ter isso como nosso alvo. Eu quero ser como Cristo, porque devemos ser santos como Ele é. Mas não é só, eu vou fazer assim porque é legal. Não. Devemos ser santos como Deus quer. Ele quer a nossa santificação. Ele quer que sejamos parecidos com Ele. Foi para isso que Ele nos salvou. Então, se nós lembrarmos do estudo de semana passada, nós vamos ver que a santificação, a santidade, é um tema que está muito fora de moda. É um tema que muitas vezes a igreja não tem se preocupado. A igreja não tem preocupado em homens e mulheres se vestirem de forma mais santa. A igreja não tem se preocupado hoje em se portar na sociedade, no local de trabalho, de forma mais santa. As pessoas não têm procurado, e eu estou falando de cristãos, os cristãos não têm procurado hoje assistir ou consumir produtos da mídia de maneira mais santa. A igreja hoje não tem se preocupado em ter conversas santas. Os jovens da igreja e até mesmo os casados não têm se preocupado em ter relacionamentos santos. E isso é muito triste, irmãos, porque foi justamente para essas coisas que o Senhor nos salvou. Nós estamos caminhando muito longe do que o Senhor quer para a sua igreja. É por isso que nós vemos pouco resultado do Evangelho. A falha não está no Evangelho. A falha está naqueles que afirmam conhecer o Evangelho. Por isso, nós precisamos abandonar o pecado e precisamos fechar na nossa vida essas brechas que nós estamos dando na nossa santidade e caminhar no pecado. Nós precisamos deixar de ser uma igreja mundana. Nós precisamos de deixar de ser uma igreja secularizada. Nós precisamos de deixar de buscar prazer nas coisas que o mundo procura prazer. Precisamos deixar de nos divertir como o mundo procura diversão. Precisamos deixar de planejar a nossa vida. Precisamos deixar de planejar o nosso casamento, de criar os nossos filhos como o mundo faz. Porque o mundo faz essas coisas de forma ímpia, rebelde, idólatra. Nós precisamos entender que foi para a santificação que o Senhor nos salvou. E Ele pedirá contas da vida que nós temos vivido. Que Deus nos abençoe, irmãos, a mim e a você que nos assiste. Que Deus tenha misericórdia de nós e que o Espírito Santo faça uma grande obra em nós, porque de nós mesmos nós não teremos condições de fazer a vontade de Deus. Precisamos de maneira urgente do auxílio do Senhor em nosso favor, para que nós tenhamos uma vida mais santa, demonstremos o caráter de Deus na nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós já estamos chegando aqui ao final do estudo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, algum comentário. O Israel disse aqui que ele cresceu ouvindo histórias como Ladrão na Cruz, de Jó, que eles eram exemplos de fé para a salvação. Mas no caso de fé para a salvação está certo. O ladrão na cruz, ele é um exemplo de fé para nós, porque ele não ficou justificando as suas obras,
Ele não ficou justificando, como é tão comum hoje, né? Ah, eu roubei, mas é porque eu nasci num ambiente pobre. Eu roubei, mas é porque eu estava com fome. Ele não ficou se justificando. Ele entendeu que ele não merecia nada. Ele só falou assim: Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. Ele creu em Jesus, ele creu que ele traria o reino de Deus. Então, o ladrão na cruz, ele é um exemplo de fé, sim. E Jó, se nós observarmos a vida de Jó, nós vamos entender que era um exemplo de demonstração da fé, porque em nenhum momento a Bíblia mostra que Jó tinha boas obras tentando ser salvo, mas ele temia a Deus, se desviava do mal e vivia uma vida justa baseada nesse temor a Deus. É o que Deus quer de nós, uma fé em Jesus como ladrão na cruz, né? Uma fé firmada no Senhor Jesus e a salvação alcançada pela fé, mas essa fé que vai ser demonstrada e que vai gerar em nós obras de santidade. Se o ladrão na cruz não tivesse morrido naquele dia, ele teria necessariamente que demonstrar uma vida completamente transformada, né? Ele teria a fé e ele teria o fruto da fé, que são as obras. Assim deve ser em nós também. A nossa vida espiritual não começa com obras. A nossa vida espiritual começa com a fé em Jesus. A partir do momento que eu creio em Jesus, agora a vida vai sendo transformada, as minhas práticas, as minhas palavras, tudo em mim vai sendo transformado como resultado da fé. Então esse é o padrão que deve ser encontrado em nós pelo Senhor. Irmãos, estamos chegando aqui ao final do nosso estudo. Agradeço a todos os irmãos, né, que nos acompanharam. O estudo estará no Facebook, no YouTube da igreja. Aqueles que quiserem ou assistir de novo, ou tirar alguma dúvida, ou mesmo compartilhar com alguém, vão ter a oportunidade. Nós vamos orar então e caminhar assim para o encerramento. Então, onde você está, feche seus olhos, nós vamos falar com o Senhor. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse momento e nós queremos nos humilhar diante do Senhor, porque o Senhor nos salvou para algo que muitas vezes nós temos deixado de lado. Nós usamos a nossa salvação para reivindicar coisas, usamos a nossa salvação para pedir ao Senhor bênçãos, usamos a salvação para pedir ao Senhor que nos livre do mal, usamos a nossa salvação para pedir ao Senhor que faça isso ou aquilo por nós, que nos livre disso ou daquilo. Pai, mas muitas vezes nós esquecemos completamente que foi para a salvação que o Senhor nos salvou, para a santificação que o Senhor nos salvou. Eu peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para crermos nisso, para entendermos a urgência disso. E que o Teu Espírito Santo nos ajude, Deus, a termos vidas santas. A ferir, ó Deus, onde temos errado, onde temos pecado, onde temos falhado. E que o Teu Espírito Santo tenha misericórdia de nós e nos ajude. Nos ajude a não buscar a salvação por meio das nossas obras. Nos ajude a encontrar a salvação em Jesus Cristo. E a partir dele, ter uma nova vida, tendo ele mesmo como alvo, como modelo para nós. Nos ajude, Senhor, a não blasfemarmos do Senhor com a nossa vida, mas a glorificarmos ao Senhor. Abençoe a cada um dos nossos irmãos, me abençoe, ó Deus. Todos nós, ó Deus, como Igreja do Senhor, precisamos do Senhor. Precisamos da ação do Teu Espírito Santo em nós. E descansamos, ó Pai, na certeza da Tua palavra mesmo, que diz que se nós pedirmos o Espírito, o Senhor nos dá. Nos dê, ó Pai, crescimento em santidade. Nos dê abandono ao pecado, nos dê nojo ao pecado e nos dê amor à lei de Deus. Assim nós pedimos, ó Deus, certos de que o Senhor ouve a nossa oração. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.